Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim, mais uma semana que a gente começa aqui com mais uma entrevista, com mais um bate-papo sobre cultura, com mais um bate-papo sobre arte, com mais um bate-papo que a gente faz com mais um novo amigo, trazendo um pouquinho daquilo que faz a gente ser um pouco melhor, que é a gente pensar um pouco na literatura, pensar um pouco nas artes. Meu grande amigo Luiz Gustavo, antes de mais nada, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter aceito o convite para estar no Café Cultural. E eu quero aproveitar, não quero perder muito tempo não, que eu sei que você tem muita coisa para falar para nós. Eu quero fazer a pergunta que eu começo o programa com todo mundo assim. Quem é Luiz Gustavo Parisi por Luiz Gustavo? Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes, obrigado pela oportunidade. Bom, me chamo Luiz Gustavo, eu sou piloto de avião. Eita. Por formação, e resolvi me atrever na arte da escrita aí, fazendo esse romance, né, esse romance histórico sobre a história da minha família, enfim, e é o que a gente vai conversar hoje, né? Sim, sim, sim. Luiz, o fato de você ser um piloto de avião significa que você está acostumado a conhecer lugares, a conhecer culturas. O quanto que isso te estimulou a escrever sobre a tua família? Olha, Sérgio, eu acredito que tem muito a ver, sim, essa colocação que você fez, né? Essa coisa de sempre eu estar envolvido com essas diferentes culturas, sempre fui curioso em relação aos assuntos que trata de história, enfim, mas foi depois de muito tempo, já bem depois de adulto, que eu fui me interessar pela história da família em específico, né? A coisa de 15 anos atrás, né? Que me despertou essa vontade de investigar também a história da minha própria família, né? E engraçado, a cultura italiana, a família italiana, ela é muito pródiga, né? Em histórias da família. Sempre tem uma história Sim. da nona, do nono. Eu também sou neto de italianos, então eu te entendo perfeitamente o que significa isso. Na sua família, no convívio familiar, sempre teve essa coisa de contar a história dos antigos, como que vieram para o Brasil. Isso foi crescendo dentro de você? Lapartina, eu vou te falar que no caso da minha família foi uma coisa exatamente contrária a isso. Opa! Por incrível que pareça, eu venho de uma família que não preservou muito, não contou muitas histórias. Olha só. Né? Ou pelo jeito deles serem, né? Ou por algum, não sei, não foi passada essa tradição para nós, para as gerações mais novas, né? E eu fui descobrir tudo realmente através da pesquisa que eu fiz. Não havia essa coisa de, sabe, de contar como tinha sido na Itália, ou por que eles vieram, como havia sido a viagem deles no navio, quais foram as oportunidades que eles vieram buscar no Brasil, onde vieram trabalhar, nada disso foi passado para as novas gerações. Olha só, sabe, nem meu avô sabia disso, que foi o pai do meu avô que veio, né? Então, assim, foi sempre um grande mistério. No caso da minha família, eu sei que realmente tem essa coisa dos italianos, né? Serem bons contadores de história, mas no caso da minha família em específico, isso não aconteceu. Por isso foi uma grande surpresa para mim, cada fato que eu fui descobrindo. E até muito provavelmente, talvez o fato deles não contarem, estimulou você a ir atrás também, né? A tua curiosidade. Conta um pouquinho como é que foi o começo dessa tua jornada de pesquisa da família na Itália, aqui no Brasil. Como é que foi tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, talvez realmente, Lapastina, essa curiosidade mesmo, de eu não ter a mínima noção de como eles viveram lá. Então, assim, eu tive contato com meu bisavô quando eu ainda era criança. Esse meu bisavô veio da Itália com 3 aninhos, né?
mas a verdade é que ninguém sabia de nada. Eu tinha uma ideia da vida deles na Itália totalmente diferente do que eu vim a descobrir depois durante a pesquisa, né? Uhum. Eu realmente também estava bem alheio a como tinha sido a vida deles lá. Imaginava que, tanto é que a primeira vez que eu visitei a Itália, eu visitei a cidadezinha de onde eles haviam vindo, né? Eu tinha uma ideia completamente diferente de como tinha sido. Eu imaginava que eles eram pessoas que viviam na cidade, existia uma casa lá que eu pudesse visitar e tal, mas a primeira surpresa foi que eles eram lavradores, né? Moravam na zona rural. Era uma vida completamente diferente do que eu imaginava e do que a grande maioria das pessoas da família ou outros descendentes de italianos geralmente imaginam, né? A gente Sim, não tem ideia, na verdade, Lapastina, de como era, a qual era vida o lá, né? qual era o grau de miséria que eles viviam. A grande Sim, maioria sim. dos imigrantes, assim, miséria de realmente passar fome, Uhum. né, era essa a situação. Isso eu só fui descobrir ao longo da pesquisa. Isso foi muito bacana para mim, as descobertas, sabe? Imagino, Eu via a imagino. figura do meu bisavô, né, no sítio, aquele velhinho e tal, e todo mundo falava que o nono Berto era italiano, né? Que Hum. ele veio da Itália. Isso aí, para mim na época e sempre quando criança, ficava aquela curiosidade, né? Afinal de contas, poxa, veio da Itália, né? Mas eu não parava para perguntar como e por que haviam vindo, né? E depois, com muita pesquisa, eu fui descobrindo qual era a realidade deles lá e descobri coisas muito bacanas, muito assim, coisas fantásticas, do tipo, ele não veio sozinho, afinal de contas, veio com os pais, né? Então, quem haviam Ó. sido o casal de adultos que Hum, vieram, que ninguém conheceu, e depois descobri que o avô dele também tinha vindo, né? Ou seja, o meu olha só. tetravô, que nunca ninguém ouviu falar, que chegou no Brasil, morreu depois de 3 anos, em outra cidade, que também ninguém sabia que eles tinham ido trabalhar ali. Ou seja, o trabalho foi de desvendar realmente uma história que ninguém mais sabia e provavelmente não iam ficar sabendo. Falando Sim, sim. da história da família, né? Falando Um trabalho. especificamente da história da família. Foi um trabalho de garimpeiro, né? Um trabalho de garimpeiro, de documentação. Qual que era a cidade, Luiz, que eles moravam na Itália? Adria, a cidade que eles moravam na Itália era a cidade de Adria, Adria. que fica no norte, né, da Itália, na região do Vêneto, assim como muitos imigrantes também vieram da mesma região. É muito comum, quando a gente começa a conversar, descobre que o ancestral, o meu ancestral e o seu, de repente, eram, sabe, vizinhos de Uhum. sítio, coisas assim. Então, assim, o mundo realmente é pequeno. Nós que somos descendentes Sim. de italianos, se for investigar a história de cada um, vai perceber muitas ligações, às vezes amizades ainda na Itália, a mesma viagem de navio. Eu já cheguei a encontrar, assim, um amigo que teve o bisavô dele, que a parteira foi a mesma do bisavô dele, que fez o parto Olha do só. meu bisavô, entendeu? Então, assim, o mundo é pequeno mesmo. Embora tenham vindo mais de 1 milhão de imigrantes ao longo de todos esses 20 anos de imigração, lógico, né? Uhum. Mas não era tanta gente assim, que morava num espaço relativamente pequeno na Itália, né? Um povo assim, vamos dizer, que conviviam muito juntos e que acabaram todos vindo com a mesma ideia, né? Então não é difícil encontrar esse tipo de coincidência. Por isso que esse livro acaba sendo também, Lapastina, um livro que quem tiver a descendência italiana vai se ver também nessa história. A história Sem praticamente é a dúvida. mesma. Sem dúvida. Porque, na verdade, né, Luiz, se a gente for tirar em miúdos, o que você falou é uma grande verdade. A gente tem uma visão muito romântica. Ah, porque vieram, vai saber quem que era. Na verdade é o seguinte, se Sim, tivesse muito bom lá, eles não teriam vindo. exato, Eles só vieram porque, primeiro, passavam sim por dificuldades. exato. Ou, ou
uma questão, ou por causa da guerra, muitos imigrantes vieram porque a guerra acabou, a guerra criou dificuldades econômicas, dificuldades sociais. Aham. E outra coisa que você comentou também, que é pura verdade. Às vezes, vinha um grupo de homens, principalmente, vinha um grupo de homens e que deixavam lá, até irmãs, deixavam esposas, deixavam algum amigo, e que depois se comunicavam, não que essa Sim, comunicação fosse rápida. Hoje, a gente tem com essa coisa de e-mail, de WhatsApp, né, a comunicação é instantânea. Naquela época demorava meses para uma sim, carta, uma carta sim, chegar. Mas quando a carta chegava, finalmente, vinha um outro grupo, e esse grupo era muito heterogêneo. exato. Várias famílias se comunicavam. Olha, o Parisi, usando o seu sobrenome, foi lá É, para a América, não era nem vir para o Brasil, era para a é, América, né? era América, podia ser Argentina, Estados Unidos ou Brasil, né? Tanto faz. Assim, o Parisi foi para a América e tá bem lá. Ele montou uma padaria, montou um comércio, montou uma. Tá trabalhando. E aí, não somente o grupo que o Parisi deixou na Itália, mas ele conversava com Sim, o entorno, e o grupo que vinha era muito maior. Às vezes, o seu bisavô, o meu bisavô, o seu tetravô, no caso, assim, eles esperavam que chegasse, sei lá, 5 pessoas, chegavam 50. Então, é, vinha todo o grupo da região, porque acabavam se falando, olha, o Paris está sim, bem na América, está é, bem. é. Então, essa coisa da guerra que você mencionou, Sérgio, isso é verdade, um pouco mais adiante, já no século XX, né? E o que realmente expulsou os imigrantes que vieram no período da Grande Imigração, que seria entre 1874 até o finalzinho do século XIX, 1890 e poucos, foi uma questão realmente de fome, miséria. Sim, Então, isso, sim. nessa primeira onda, né, aconteceu isso. E o que eles faziam? Eles vinham trabalhar nas lavouras de café, né, Uhum. substituindo a mão de obra escrava para ganhar um salário pífio, né, e essa coisa da comunicação por cartas acontecia, então a família que se estabelecia, por exemplo, numa fazenda, ganhando pouquinho, mas estava guardando dinheirinho, se correspondia e vinham outros primos e coisas assim. Uhum. Então isso era comum, porque muitas vezes, isso estudando a história de cada família, você vai ver que acabavam vindo sempre para a mesma fazenda, que eles trabalhavam no interior do estado de São Paulo. Geralmente era assim. No caso da minha família, eles vieram no escuro, né? Eles Uhum. arrumaram emprego e quando chegaram na hospedaria dos imigrantes, como aconteceu também com muitos, vinham sem destino certo. Isso é Tá. possível de saber. Será que a minha família veio para trabalhar num determinado lugar, já veio com emprego? Basta olhar o livro de registro da hospedaria, que lá vai constar É. se eles vieram com destino ou se eles, ao chegar na hospedaria, foram contactados por agentes de fazendas que ofereciam a condição X, Y, enfim. E aí eles escolhiam a qual fazenda eles iriam, para qual fazenda eles iriam trabalhar com café. E aí Uhum. depois, via de regra, trabalhando ali cerca de, normalmente, entre 9 a 12 anos trabalhando como lavradores na fazenda, carpindo café, colhendo café, eles conseguiam juntar dinheiro e comprar um pedacinho de terra longe dessa região, né, um pouco mais a oeste do estado normalmente, e aí compravam pequenos sítios e viravam donos, né, dessa Uhum. terra e passavam a trabalhar para eles mesmos. Isso aí foi praticamente uma regra geral, né, Sim. diferente dos italianos que foram para São Paulo, grande cidade, que vieram com um pouco de dinheiro para abrir um pequeno comércio. Então são dois tipos de migração, né, que houve. Sim. Sim, sim. Não, e tem uma coisa que você falou que é muito interessante, que nessa época, os registros eles eram, primeiro que manuais. Não existia registro, não tinha como, não existia um universo Sim. digital. Ou seja, Uhum. e não tinha uma grande. Eram poucos os lugares que tinham uma preocupação de preservar o registro. Uhum. Porque, na verdade, o registro de quem chegou, de quem deixou de chegar,
ele tinha uma função momentânea. Era para registrar ali aquela coisa, registrar quem ficou na pousada, registrar quem chegou na fazenda, mas não se pensava que esse registro daqui a 10 anos ia valer alguma coisa. Exato. O que acontece? Esse registro, ao chegar na Hospedaria dos Imigrantes, que era uma entidade estatal, né, era do governo do estado de São Paulo, eles faziam esse registro para controlar, logicamente, o nome, a idade, enfim, todos esses dados pessoais de quem estava chegando, porque, afinal de contas, eles, inclusive, recebiam uma ajuda financeira, né? Então, era essa contabilidade que eles faziam ali. E os registros mais antigos, Sérgio, feitos pela Igreja Católica da época, e dessa época para trás, tinha a função de registrar os batismos, os casamentos, os registros de óbito, para depois poder crochetar, poder confirmar se fulano era de fato viúvo, para se casar de novo. E, felizmente, muitos desses registros, a maioria deles, foram preservados nos porões das igrejas. E aí a gente entra na questão de como fazer a pesquisa. Olha, aproveitando o gancho, falando sobre os registros, existe a Igreja dos Mormons, a igreja que chama-se a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. Eles se deram o trabalho de fotocopiar bilhões de registros mundo afora, né? Então, praticamente, assim, através do site deles, você consegue visualizar essas imagens dos livros antigos. Tem livros ali. Legal. Então, essa é a grande fonte de pesquisa para quem quiser procurar sobre a família. O site é o Family Search. O Family Search pertence a essa Igreja dos Mormons, e ali você encontra praticamente tudo que você precisa, até um certo ponto, lógico. Claro. Existem algumas igrejas que não permitiram que fossem fotocopiados os registros. Portanto, em alguns casos, você tem que ir pessoalmente nas igrejas, que foi o que eu fiz. Acabei tendo que conversar pessoalmente com o pessoal responsável para poder olhar os livros. Se você quiser fazer uma pesquisa mais antiga, vai ser assim. Mas nesse site, você encontra muita coisa. E tem muita gente que me pergunta, me pede ajuda, quer saber como faz, como é que eu faço para descobrir e tal. Então, eu sempre dou a dica principal, é o site Family Search. Porque hoje em dia, também, né, Luiz, tem uma tendência hoje em dia das pessoas tirarem aquela coisa da dupla cidadania aqui no Brasil, né? Então, tira a dupla cidadania italiana, a dupla cidadania portuguesa. Virou febre isso aí, viu, Sérgio? Eu não entendo muito bem isso. Tudo bem, tem vantagens, aquela coisa de você ter o passaporte português, o passaporte italiano, legal isso, mas assim, gente, vocês vão viajar tanto assim, sabe? Porque a vantagem disso é para viajar, né? Olha, posso correr com um passaporte diferente. Sérgio, o pessoal quer ter uma carta na manga, né? O que eu percebo é que, de um tempo para cá, o pessoal quer ter uma carta na manga, quer ter um passaporte europeu, né? Acha que, na verdade, assim, estão falando cidadania europeia porque pensa que num plano B, eu vou para a Europa e vou viver lá de maneira fantástica, como se estivesse ali em eternas férias, né? Olha isso, olha o que você está falando, Luiz. Olha que engraçado. Não foi exatamente isso que o seu tataravô, que o meu bisavô pensaram quando vieram para o Brasil? Exato. É mais ou menos isso. Está havendo uma migração inversa. O pessoal está retornando, isso é comum, isso é normal, na história da humanidade aconteceram essas movimentações, e hoje a gente observa isso. Os descendentes de terceira geração estão, assim, aos montes, tentando retornar à Europa. Motivo, quase o mesmo. Busca de novas oportunidades, busca de uma vida melhor, muitas vezes, assim como os nossos ancestrais, sem conhecer do que se trata, iludidos por um sonho, como também vieram para cá os nossos antepassados. Perfeito, mas, assim, Luiz. Muita gente me pergunta, e
a grande maioria quer saber de onde vieram os antepassados para poder pegar realmente, para buscar os documentos para poder fazer o processo de cidadania. Como um plano B, a princípio, né? Uma carta na manga, pelos filhos. Penso assim, eu tenho direito à cidadania, Claro. por que não tirá-la, né? Agora, é um processo caro, Sérgio. É um processo caro, muitas vezes demanda uma pesquisa demorada para se descobrir onde estão os registros lá, e eu tenho uma certa facilidade para descobrir isso e ajudei todo mundo. Dezenas e dezenas de pessoas, e alguns acabaram de fato fazendo o processo de cidadania. Tá nessa onda. Só que tem uma coisa, né, Luiz? A gente lê muita notícia. Hoje em dia, nós temos a facilidade da informação. Não está tão fácil assim na Europa. Vamos ser sinceros. Não está. Não está tão fácil. Aquilo sempre foi um caldeirão, né? Exato. E outra coisa, gente. Não faz muito tempo que eu li uma notícia assim, que Portugal não aguenta mais receber brasileiro. A Espanha não aguenta mais receber brasileiro, porque são os países com a língua mais fácil, vou dizer assim, português. A Itália também, mas o italiano você precisa conhecer um pouquinho para se comunicar. Agora, eles não aguentam mais, eles estão numa fase assim, e aí começa aquele sentimento do nacionalismo, que é perigosíssimo. Perigosíssimo. Ou seja, de repente, o que vai acontecer? Da mesma maneira como os nossos ancestrais vieram para o Brasil e foram tratados, como você bem disse, como o substituto dos escravos, vivendo numa situação análoga à escravidão. Sim. O brasileiro que hoje for para a Europa não vai viver numa situação de escravidão, mas vai sofrer muito, se não for com consciência. A comparação é perfeita. A comparação é perfeita, porque a gente acaba que lá a gente vai ser sempre estrangeiro. Exato, muito embora na Itália, se você é diferente você ir para a Itália, por exemplo, trabalhar. É uma coisa, você ser um oriundi, como eles chamam, né? Ser de fato um descendente de italiano, especialmente se você tem noção das suas raízes, se você sabe quem esteve ali, olha, o meu bisavô nasceu aqui e tal, eles têm sim. Eles respeitam, né? Eles gostam da ideia. Eles gostam da ideia. Agora, se você for tentar a vida ali, trabalhar, os empregos não vão ser também dos mais fáceis. E você não tiver uma cidadania, realmente é complicado. Sempre a gente acaba que sempre a gente vai ser visto como estrangeiro, né? Exato. Pelo sotaque, pela dificuldade de se comunicar no idioma, é isso. É válido, é. A Europa é maravilhosa? Eu acho. Sensacional. Sabe, muita cultura, muitas oportunidades de você conhecer muita coisa bacana. Agora, não acho que seja uma vida fácil por lá. Não acho. Não. Questão de grana, não é fácil, não. Agora, mas é válido. Sem dúvida. Tudo acho que é o seguinte, falar essas coisas são sempre válidas. Agora, voltando para o teu livro um pouco, que a gente deu uma pequena fugidinha. Não grande, mas uma pequena fugidinha. É muito bom a gente conhecer a nossa história, né, Luiz? É muito gratificante quando a gente consegue olhar para nossa família, quando a gente consegue olhar para aqueles que vieram e que a gente começa a nos entender um pouco melhor. Eu fico imaginando o quanto que você hoje se conhece melhor por causa do trabalho que você fez. Sim. Eu nunca fui, Sérgio, um aficionado em endeusar, assim, nunca fui desses, assim, de dar um extremo valor, endeusar os antepassados, coisa, porque nunca tive, assim, eles como grandes heróis. Até que eu entendi, porque heróis somos todos nós, né? Claro. Heróis somos todos nós. Perfeito. Mas realmente conhecer um pouco de uma história que eu não tinha a mínima noção, né? Foi muito legal. As descobertas, eu inclusive escrevi no livro isso aí. Muito mais gostoso do que escrever a história foi pesquisar. Cara, eu vibrei a cada descoberta, porque eu pesquisei até a 7ª geração dos meus antepassados. E foram pessoas assim... Bom, é fascinante. Cada coisinha que você descobre, cada
casamento, cada morte, cada paixão que houve, a gente vai vendo pelos registros, é possível você mapear isso, né? Eu fiz uma pesquisa para entender quem eram as pessoas que conviviam juntos, para poder entender a vida deles, enfim, foi sensacional. Eu adorei pesquisar, recomendo que qualquer um dê uma Faça boa isso, busca. eu concordo. Né? Concordo contigo. Porque tem uma outra coisa que você falou. A partir do momento que você consegue cruzar a informação que você obtém de quem eram as pessoas com o momento histórico que era vivido, você primeiro começa a entender melhor as relações, começa a entender melhor as dificuldades que essas pessoas passaram, começa a se conhecer melhor e se valorizar mais como pessoa. Aí Sérgio, você fala, outra coisa... você está aqui hoje, você imagina tudo o que passaram para que você fosse quem você é hoje. Sim, sim, e isso pensando em todos os ramos, né? Porque esse livro conta a história do meu ramo paterno e tem tantos outros. E você tocou no assunto bem legal, que eu acabei fazendo no decorrer dessa história que eu escrevi, que foi justamente posicionar cada geração naquele momento histórico. Então, o que eu fui descobrir? Poxa, o meu pentavô, o meu ex-avô, eles tiveram aquele sítio onde eles trabalhavam, por exemplo, invadidos pelos soldados do Napoleão Bonaparte. Né? Então, olha que legal, a gente estuda tanta coisa na história, vê coisas nos livros, no ginásio, né? No antigo ginásio a gente via, e você vai descobrir que o seu pentavô, fulano de tal, que você sabe o nome, que você sabe quem foi, ele conviveu, assim, ao vivo e a cores com esse pessoal do Napoleão. Outros fatos históricos também que aconteceram, como visita do Papa da época ali e tal. Cara, o meu pentavô, ele estava lá assistindo, sabe, pessoalmente a esses eventos. Então isso é muito legal. A história é muito mais próxima do que a gente imagina. Sim, da gente. sim. Mais recente até e muito mais palpável. Né? Claro. Você começa a gostar de história, né? Na verdade, sim, a história... Eu sempre gostei muito da matéria história, quando estudava, sempre gostei muito, mas quando você começa a entender a participação sua, da sua família, do seu nome nessa história, e entender que, de alguma maneira, e realmente, é que nem você falou, sem endeusar, sem falar, ninguém foi herói. Não, todo mundo trabalhou muito, teve que ralar muito, suou muito a camisa, passou fome, passou dificuldade, teve que enfrentar situações e mais situações, mas foram testemunhas oculares dessa história que a gente só lê no livro. Daí você começa a se sentir um pouco partícipe dessa história, né? E aí aquela coisa, outra coisa muito importante eu tenho certeza que você deve estar fazendo isso, registrar a sua história. Porque você quer que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, tetranetos, conheçam a sua história. Para que não tenha a dificuldade que você teve. Um dia, lá em... Já pensei muito nisso. Um dia, olha, se algum descendente meu for escrever sobre mim, como eu fiz com o meu antepassado mais antigo, esse cara vai ser um cidadão que vai estar vivendo aqui nesse planeta no ano de 2330. Olha só, cara. Isso aí. E como você ter uma ideia como que esse cara de 2330 vai imaginar que era o mundo de 2023? Exato. Entendeu? Então, assim, é muito bacana esse resgate. Pesquisar, sem dúvida, foi mais empolgante do que escrever a própria história. Mais empolgante. Agora, é o primeiro livro que eu escrevo. Não sei se vai ser o último, talvez não. Talvez eu escreva mais alguma coisa. Tomara que não. Mas, Sérgio, é um desafio, né? Eu sou piloto de avião, para eu sentar... Aí eu comecei escrevendo dessa maneira, um romance histórico, né? Não é um livro simplesmente narrativo. Então, me deu trabalho, né? Por isso eu tô com tanto... É como um filho, né? O livro é como um filho. Aí eu tô empolgado na divulgação, cada feedback que eu recebo das pessoas que já leram. E o pessoal escreve de volta. O pessoal que leu
me escreve dizendo que gostou, que que se bom, identificou cara, com a que bom. história. Isso é muito gratificante, Sérgio. Que bom. Luiz, vamos dar o serviço para o povo, então. Conta para nós, aonde que as pessoas encontram o Partiremos ao Amanhecer? Que até agora a gente não falou o nome do livro, né? Olha só, falha minha, na verdade. O livro do Luiz Gustavo Parisi recebe o belíssimo nome de Partiremos ao Amanhecer. Aonde que as pessoas encontram o Partiremos ao Amanhecer? No site do Amazon, no site do Clube dos Autores, e nesse site do Clube dos Autores direciona para outras plataformas, Submarino, mas basicamente no site do Amazon. Eu tenho também o Instagram, @livroparisi. Legal, por isso que eu queria perguntar, como que as pessoas te encontram? Sim, @livroparisi no Instagram ou no Facebook, Parisi Pastorello. Que maravilha. E Parisi com E no final, não é Parisi. Parisi com E, S-E. E você sabe que eu tenho umas amigas, eu sou muito amigo da família Parisi, com I no final. Deve ter alguma relação. No fundo, provavelmente provavelmente tenham vindo mais do sul da Itália. Tá. Tá. Você sabe que tem, né? Eu conheci uma vez um Lapastine, com E no final. E ele me contou que conheceu um Lapastini com I no final. Daí eu falei, eita, daqui a pouco tem um alfabeto inteiro. Tem um alfabeto inteiro. Inteiro. Lapastina é o singular. Lapastine é o plural de Lapastina. E Lapastini é o plural de Lapastine. E por aí vai. Por aí vai. Não, e aí tem aquela coisa. Eu já encontrei Lapastina separado. Lapastina. E, na verdade, assim, eu descobri que tudo, na verdade, foi um erro do cara que registrou lá quando chegou no Brasil, que um registrou separado, um registrou junto, ninguém entendia nada. Mas a gente segue dessa forma. E a sua família, você sabe de onde veio, Lapastina? Da região de Nápoles. Da região de Nápoles. Lá embaixo. Lá embaixo. Sou mais napolitano. Felizmente o Napoli agora voltou a ganhar campeonato, então a gente tá tudo bom na gente. A gente tá feliz novamente agora. Depois do Maradona, só agora que conseguimos ganhar um campeonato. Demorou um pouco, mas tudo bem. A gente fica feliz com essas coisas. Luiz, quero te agradecer demais essa conversa, te parabenizar pelo livro, parabenizar pelo trabalho. E não pare. Realmente, eu acho que não somente ajudar as pessoas que querem encontrar suas origens, conhecer as suas famílias, mas não pare de escrever. Agora que você tomou gosto, continua divulgando o teu livro, a gente ajuda aqui no Café Cultural, mas continue aí. A próxima história que vier na cabeça, quem sabe pode ser da aviação, pode ser de alguma coisa. Exato. Penso nisso. Ô, Sérgio, você parabéns também, sei que você já escreveu 2. Né? Vá pro 3º também. Então, tô atrás. O último que você escreveu, na verdade, foi lançado recente, né? 2019, não faz tanto tempo, né? Exato. E também foi pelo Clube dos Autores. Então. Legal. É fácil. Bom, é isso, Sérgio. A nossa satisfação, lógico, como escritor, como alguém que produz algum tipo de trabalho, não é, lógico, retorno financeiro, que isso é muito difícil. Mas passar para as pessoas, né? Alguma história, no meu caso, deixar um legado também aí para todos os Parisi. Até onde eu sei, é o único livro que trata dessa família, muito embora não é exclusivo para parentes, não. É uma história que acho que qualquer um que goste sem dúvida, desse tema vai curtir. Sem dúvida. E que a italianada toda tem que se encontrar, isso que importa pra gente fazer festa, que o que a gente gosta é de dançar uma boa tarantela. Meu amigo, muito obrigado. Fique e tenha certeza, quando você tiver mais coisas para contar, volta aqui no Café Cultural, que a gente sempre abre espaço para conversas gostosas como essa que você teve. Eu que agradeço, Sérgio. Fiquem com Deus. Até mais, um abraço. Obrigado, pessoal. Beijo, a gente volta logo com mais um Café Cultural. Tchau.